Ainda pequenos e leves no começo da Segunda Guerra Mundial em 1939, os tanques evoluíram de maneira assustadora em 6 anos de conflito, chegando a 1945 completamente transformados em verdadeiras fortalezas sobre lagartas. Você vai conhecer agora os 10 mais poderosos tanques da Segunda Guerra Mundial. O Tiger I, também conhecido como Panzerkampfwagen 6 Tiger, foi um dos tanques mais temidos e poderosos da Segunda Guerra Mundial. Projetado e produzido pelo Terceiro Reich, o Tiger I entrou em serviço em 1942 e desempenhou um papel significativo em várias frentes de batalha. O Tiger I foi desenvolvido como resposta aos tanques pesados soviéticos que os alemães encontraram na frente oriental. Foi projetado para ser um veículo altamente blindado e armado, capaz de enfrentar os desafios dos avanços inimigos. Com sua espessa blindagem frontal e um canhão de grosso calibre, o Tiger I era uma verdadeira fortaleza móvel. Com relação às suas principais características, o Tiger I era equipado com um canhão KVK-36 L56 de 88 mm, que era altamente eficaz contra a maioria dos tanques aliados da sua época. Sua blindagem frontal podia atingir até 100 mm de espessura, proporcionando excelente proteção contra projéteis inimigos. Com um peso de aproximadamente 57 toneladas, o Tiger I era um dos tanques mais pesados da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Tiger tinha um motor Maybach HL230 V12 a gasolina, que fornecia uma potência de cerca de 700 cavalos ao veículo. Essa potência permitia ao Tiger alcançar a velocidade máxima de 38 km/h em estradas, e uma autonomia de aproximadamente 100 km. Em termos de produção, o Tiger I foi produzido em várias fábricas alemãs, incluindo a Henschel e a Porsche. No entanto, devido à complexidade do projeto e à demanda de materiais escassos durante a guerra, a produção do Tiger I foi limitada e estima-se que tenham sido produzidos apenas 1.350 unidades do veículo durante o conflito. O Tiger I participou de várias batalhas notáveis, incluindo a Batalha de Kursk, onde enfrentou forças soviéticas em uma das maiores batalhas de tanques da história. Sua poderosa arma e blindagem se mostraram formidáveis, mas sua produção limitada e manutenção complexa acabaram por limitar seu impacto no desenrolar do conflito. O Tigre II, também conhecido como King Tiger ou Königstigger, foi um dos tanques pesados mais poderosos e temidos da Segunda Guerra Mundial. Entrou em serviço em 1944, representando uma evolução do lendário Tigre I. O Tiger II foi projetado como uma resposta aos tanques aliados cada vez mais protegidos, e seu objetivo era fornecer ao exército alemão uma plataforma altamente blindada e armada capaz de enfrentar qualquer oponente no campo de batalha. Com sua imponente presença e poder de fogo avassalador, o Tiger II inspirava medo no coração dos inimigos. O tanque era equipado com um canhão KVK-43 L71 de 88 mm, conhecido por sua alta velocidade de saída e precisão. Essa arma poderosa era capaz de perfurar a blindagem dos tanques aliados a longas distâncias, e o Tiger II possuía uma espessa blindagem frontal inclinada, que variava de 100 a 185 mm de espessura, oferecendo uma excelente proteção contra projéteis inimigos. Em termos de mobilidade, o Tiger II era impulsionado por um motor Maybach HL230 V12 a gasolina, que fornecia uma potência de cerca de 700 cavalos ao veículo. Sua produção foi limitada devido à complexidade do projeto e aos desafios enfrentados pela indústria alemã durante a guerra. Estima-se que tenham sido produzidas cerca de 489 unidades do Tiger II, tornando um veículo raro e valioso.
O Tiger II teve o seu batismo de fogo na Batalha da Normandia e participou de batalhas cruciais como a Batalha das Ardenas. Sua imponência e poder de fogo frequentemente intimidavam os oponentes, tornando-o uma força a ser reconhecida no campo de batalha. Devido à escassez de recursos e à superioridade numérica das forças aliadas, o Tiger II nunca pôde exercer plenamente as suas capacidades ante aos avanços inimigos. O modelo enfrentava sérios desafios logísticos devido ao seu tamanho e peso, e a manutenção e recuperação de veículos danificados eram complexas, muitas vezes acabando abandonados ou destruídos pelos próprios alemães para evitar que caíssem em mãos inimigas. O tanque IS-2, também conhecido como Joseph Stalin II, foi um dos principais tanques pesados utilizados pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvido como uma resposta aos tanques pesados alemães, o IS-2 entrou em serviço em 1944 e desempenhou um papel crucial nas operações ofensivas soviéticas. Projetado para combinar poder de fogo, proteção e mobilidade em um único veículo, usava uma arma principal D-25T de 122 mm, que era capaz de penetrar facilmente a blindagem dos tanques inimigos. Com essa arma poderosa, o IS-2 era uma ameaça formidável para os tanques alemães, garantindo superioridade no combate na frente leste. Uma das principais características do IS-2 era sua blindagem espessa e inclinada, com a parte frontal do casco chegando a 120 mm, enquanto a parte frontal da torre apresentava até 160 mm de espessura. Essa blindagem resistente proporcionava uma excelente proteção contra ataques inimigos, tornando o IS-2 um adversário difícil de ser destruído. Equipado com um motor V2IS a diesel, que fornecia-lhe uma potência de aproximadamente 520 cavalos, o tanque podia atingir uma velocidade máxima de 37 km/h em estradas, com uma autonomia de aproximadamente 250 km. Durante a Segunda Guerra Mundial, estima-se que tenham sido produzidos mais de 3.800 IS-2, com essa quantidade expressiva demonstrando sua importância estratégica para as operações militares soviéticas. O IS-2 participou de várias batalhas importantes, como a Operação Bagration e a Batalha de Berlim, combinando alta capacidade destrutiva e confiabilidade mecânica, o que o tornou um dos tanques pesados mais temidos e respeitados da Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, o IS-2 continuou em serviço nas Forças Armadas Soviéticas e foi exportado para diversos países aliados. Sua presença em conflitos posteriores, como a Guerra da Coreia, demonstrou sua durabilidade e eficácia em combate. O tanque Panther, oficialmente conhecido como Panzerkampfwagen V Panther, foi um dos tanques médios mais importantes e influentes da Segunda Guerra Mundial, desenvolvido pela Alemanha como resposta aos tanques soviéticos encontrados na frente leste, entrando em serviço em 1943 e desempenhando um papel crucial nas operações alemãs até o final do conflito. O Panther foi talvez o tanque alemão a melhor combinar mobilidade, poder de fogo e proteção numa única plataforma. Sua principal inspiração foi o tanque soviético T-34, que impressionou os alemães com sua eficácia e inovação. O Panther apresentava um design angular e inclinado, proporcionando maior proteção balística. Usava um canhão KVK-42L70 de 75 mm, que proporcionava ao veículo a capacidade de penetrar blindagem inimiga a longas distâncias. Sua blindagem frontal inclinada variava de 45 a 120 mm de espessura, o que proporcionava-lhe uma boa proteção contra ataques inimigos. O Panther era impulsionado por um motor Maybach V12 a gasolina, que fornecia-lhe uma potência de cerca de 700 cavalos, permitindo que o tanque atingisse uma velocidade máxima de aproximadamente 55 km/h em estrada, com uma autonomia de cerca de 200 km.
Produzido em diversas fábricas alemãs como a MAN e a Daimler-Benz, o Panther chegou a ter 6.000 unidades fabricadas, com uma pequena quantidade sendo fabricada para uso do exército britânico nos meses que se seguiram à rendição alemã. O Panther participou de várias batalhas importantes, como a Batalha de Kursk e a Batalha das Ardenas, desempenhando de forma notável em combate, e apesar de apresentar um notável desempenho em combate, também sofria com problemas de confiabilidade mecânica devido à pressa em colocar os veículos de produção na linha de frente. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Alemanha no final da guerra, o Panther deixou um legado duradouro na história militar. Sua influência pode ser vista em projetos de tanques posteriores e sua reputação como um dos melhores tanques médios da Segunda Guerra Mundial permanece até os dias de hoje. O Jagdpanther foi um veículo caça-tanques alemão desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Sua principal função era a destruição de tanques inimigos, especialmente os pesados utilizados pelas forças aliadas. O Jagdpanther combinava uma potente arma antitanque com uma plataforma altamente móvel, tornando-se uma ameaça temível no campo de batalha. O desenvolvimento do Jagdpanther começou em 1943, em resposta à necessidade de um veículo capaz de enfrentar os mais pesados tanques aliados. O projeto se baseou no chassi do tanque Panther, com uma modificação na superestrutura para acomodar o canhão antitanque de 88 mm PaK-43 L-71, conhecido por sua eficácia contra blindagens inimigas. O canhão de 88 mm era uma arma poderosa e altamente precisa, capaz de perfurar a blindagem frontal de praticamente qualquer tanque inimigo em operação na época. Essa característica fazia do Jagdpanther um caçador formidável, com a capacidade de eliminar alvos a grandes distâncias. A blindagem do Jagdpanther também era impressionante. O casco e a superestrutura eram inclinados para aumentar a eficácia defensiva, e a parte frontal do casco tinha uma espessura de até 80 mm, enquanto a parte frontal da superestrutura chegava a 100 mm. Essa blindagem oferecia uma sólida proteção contra disparos inimigos, tornando o Jagdpanther um adversário difícil de ser neutralizado. Usava um motor Maybach HL230 P30 V12 a gasolina, que fornecia-lhe cerca de 700 cavalos de potência. Isso permitia ao veículo atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 46 km por hora em estrada e uma autonomia de 160 km. A combinação de poder de fogo e mobilidade garantia que o Jagdpanther pudesse posicionar-se rapidamente e surpreender os seus oponentes. Em relação aos números de produção, estima-se que tenham sido fabricados cerca de 415 Jagdpanthers durante a Segunda Guerra Mundial, e embora tenham sido produzidos em menor quantidade quando comparados a outros veículos alemães, o Jagdpanther teve um significativo impacto nas operações antitanque dos últimos anos da guerra. O tanque Pershing, oficialmente conhecido como M26 Pershing, foi um dos tanques pesados mais avançados e poderosos utilizados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Batizado em homenagem ao general John J. Pershing, o veículo foi projetado para enfrentar os mais pesados tanques alemães no campo de batalha. Seu desenvolvimento começou em 1942, em resposta à necessidade de um tanque capaz de enfrentar os mais pesados veículos alemães, que eram superiores em termos de blindagem e armamento. Mas o Pershing entrou em operação apenas em 1945, quando já era tarde para ter um impacto significativo na guerra, mas ainda assim foi utilizado em algumas operações finais. Apresentava uma boa combinação de poder de fogo, blindagem e mobilidade, com seu armamento principal de 90 mm, oferecendo maior penetração de blindagem
blindagem em comparação com os canhões de 75 mm usados pelos tanques Sherman. Além disso, o Pershing era equipado com metralhadoras calibre .30 e .50 para defesa antiaérea e antipessoal. Em termos de blindagem, o Pershing possuía uma proteção frontal sólida, com espessura de até 102 mm, gerando-lhe alto grau de resistência aos disparos inimigos. Impulsionado por um motor a gasolina de 500 cavalos, podia chegar a até 40 km por hora, o que proporcionava-lhe uma boa capacidade de manobra em diferentes tipos de terreno. Cerca de 2.200 unidades do Pershing foram fabricadas durante a Segunda Guerra Mundial, e apesar do seu uso limitado naquele conflito, o modelo novamente entrou em ação na Guerra da Coreia em 1950, tornando-se também a base para uma longa linha de novos blindados norte-americanos que carregava o nome do general George Patton. O ISU-122 foi um canhão de assalto autopropulsado soviético utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, projetado para fornecer apoio de fogo pesado à infantaria soviética, sendo especialmente eficaz na destruição de fortificações inimigas e outros alvos fixos. O ISU-122 era baseado no chassi do tanque pesado IS-2 e foi equipado com um canhão D-25S de 122 mm. Esta poderosa arma permitia que o ISU-122 disparasse projéteis de alto explosivo, antitanque e fragmentação, fornecendo grande poder de fogo contra alvos diversos, com alcance efetivo de até 6 km, fazendo dele uma ameaça formidável para as forças inimigas. Possuía um casco blindado de até 90 mm de espessura, enquanto a parte frontal da sua superestrutura chegava até 120 mm. Usava um motor a diesel V2IS de aproximadamente 520 cavalos, levando-o a uma velocidade máxima de 37 km por hora em estrada, com uma autonomia de 250 km. Foram fabricadas 1.735 unidades do ISU-122 durante a Segunda Guerra Mundial, e sua presença no campo de batalha foi crucial para a superação das defesas inimigas e conquista de objetivos estratégicos, com o modelo continuando em serviço por muitos anos com as Forças Armadas Soviéticas e também sendo exportado para outros países após a guerra. O tanque Sherman Firefly foi uma versão modificada do famoso tanque americano M4 Sherman, utilizado pelas forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. O Firefly foi desenvolvido para enfrentar os tanques alemães de maior blindagem, como o Tiger e o Panther, fornecendo uma solução eficaz para os desafios enfrentados pelos aliados no campo de batalha. O Firefly recebeu seu nome pela combinação do chassi do Sherman com o poderoso canhão britânico 17 libras de 76,2 mm, capaz de penetrar a blindagem dos tanques mais pesados da Wehrmacht. Essa arma era considerada mais poderosa do que o canhão de 75 mm original do Sherman, proporcionando uma vantagem significativa em combate. Uma das principais características do Sherman Firefly era sua torre modificada para acomodar o canhão de 17 libras. A torre era ligeiramente mais alongada e apresentava uma nova disposição de equipamentos internos para acomodar o maior tamanho da arma. O Firefly teve seu batismo de fogo na Batalha da Normandia e seguiu na vanguarda na campanha da Bélgica, com sua capacidade de enfrentar efetivamente os tanques alemães mais avançados, sendo essencial para nivelar o campo de batalha e garantir a vantagem às forças aliadas. Além de sua contribuição no combate contra tanques, o Firefly também se destacou por sua confiabilidade mecânica e facilidade de manutenção. Esses aspectos eram particularmente importantes no campo de batalha, pois garantiam que os veículos pudessem permanecer em operação por períodos mais longos, aumentando a capacidade de combate das tropas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Sherman Firefly continuou em serviço em várias forças armadas ao redor do mundo, sua reputação de tanque eficaz e confiável o levando a ser utilizado em diversos conflitos durante a Guerra Fria, demonstrando sua longevidade e versatilidade. O Jagdtiger,
Oficialmente conhecido como Panzerjäger-Tiger Ausf B, foi um dos caça-tanques mais poderosos e pesados desenvolvidos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Projetado para enfrentar qualquer ameaça vinda dos tanques aliados, o Jagdtiger entrou em serviço no final de 1944 e desempenhou um papel limitado nas batalhas do final do conflito. Baseado no chassi do lendário Tiger II, mas com um armamento ainda mais impressionante, era equipado com um canhão PaK-44 L-55 de 128 mm, capaz de penetrar facilmente a blindagem dos tanques inimigos a longas distâncias. Essa poderosa arma tornava o Jagdtiger uma força temível, capaz de neutralizar até mesmo os mais pesados tanques aliados. Uma das principais características do veículo era sua blindagem extremamente espessa e pesada, com sua parte frontal chegando a incríveis 250 mm, enquanto a parte frontal da superestrutura chegava a 150 mm de espessura. Sua grande desvantagem, entretanto, era sua mobilidade limitada devido ao alto peso e tamanho. Com aproximadamente 71 toneladas, o Jagdtiger dependia de um motor Maybach HL230 a gasolina, que fornecia-lhe apenas 700 cavalos de potência. As extremas dificuldades enfrentadas pelos alemães no final da guerra limitaram a produção do Jagdtiger a meros 80 exemplares, tornando-o um veículo extremamente raro e valioso na história militar. Sua presença imponente e poder de fogo avassalador frequentemente intimidavam os inimigos. Mas assim como outros tanques alemães do final da guerra, o Jagdtiger enfrentou dificuldades logísticas e mecânicas que limitaram severamente sua efetividade. O ISU-152 foi um canhão de assalto autopropulsado soviético amplamente utilizado durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Projetado para fornecer apoio de fogo pesado e destruir os alvos mais fortificados dos alemães, o ISU-152 era baseado no chassi do tanque pesado IS-2, mas equipado com um obus ML-20S de 152 mm. Essa poderosa arma permitia que o IS-2 disparasse uma variedade de projéteis que incluía os explosivos, perfurantes e de fragmentação. Com um alcance de tiro efetivo de até 14 km, o ISU-152 era capaz de atingir alvos a longa distância, sendo particularmente eficaz contra posições defensivas extremamente protegidas. Seu casco blindado tinha uma espessura de 90 mm, enquanto sua parte frontal da superestrutura apresentava até 120 mm. O veículo possuía um compartimento de combate espaçoso, que permitia transportar uma tripulação de 5 membros. Além disso, era equipado com um motor a diesel V2IS de aproximadamente 520 cavalos de potência, proporcionando-lhe uma velocidade máxima de 37 km por hora em estradas, com uma autonomia de aproximadamente 250 km. Mais de 3.000 unidades do veículo foram fabricadas, e ele desempenhou papel fundamental na ofensiva contra a Alemanha, culminando na Batalha de Berlim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o ISU-152 continuou em serviço com as Forças Armadas Soviéticas e também exportado para outros países, tomando parte em numerosos conflitos ao redor do globo, representando um duradouro legado do auge da engenharia de blindados soviética durante o maior conflito armado da humanidade. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.